amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acredito que não são apenas psicólogos que devam entender, porque a verdade é que a gente não tem o hábito de falar sobre a nossa mente, a gente às vezes nem sabe, muitas pessoas nem sabem o que é o ego, e eu acredito ser de extrema importância que a gente pelo menos tenha o conhecimento que eu vou passar para vocês hoje, que foi o que eu aprendi. Tem outras coisas também, mas eu realmente quero passar o essencial, que eu acho que a gente não pode viver essa vida sem saber disso, sério mesmo. Nós temos o hábito de simplesmente ficar tentando resolver os nossos problemas da nossa vida e não parar para pensar de onde eles surgem. O que de fato é necessário que a gente resolva. Então eu vou conversar com vocês hoje sobre isso. Eu espero tocar a tua alma com esse vídeo, que ele faça sentido, que você possa aprender alguma coisa. E vamos lá. A primeira coisa que a gente pode entender é, afinal, o que é a mente e qual que é a função dela. Eu pesquisei no Google o conceito da mente para talvez você compreender melhor, então vamos lá. A mente pode ser caracterizada como um estado, dimensão ou fenômeno complexo da natureza humana que associamos ao ato de pensar. Ela possui uma potência intelectual e a palavra vem do grego, que significa pensar, conhecer, entender, avaliar. Bom, basicamente então, a nossa mente é a nossa capacidade humana de raciocínio, isso que nos faz sermos seres racionais, diferente dos animais, né? É um instrumento que a gente possui nesse plano físico, no mundo físico. Então, o nosso corpo físico e a nossa mente, eles estão completamente conectados, completamente interligados. A nossa mente possui um instinto, um impulso por sobrevivência. Então, basicamente, a função dela é fazer com que a gente sobreviva. Então, por que a capacidade de raciocínio, né? Para que a gente possa pensar formas de sobreviver, basicamente. Essa é a função da mente. Então, você vai atravessar a rua, a função dela é olhar para os dois lados e pensar se não tá passando nenhum carro, ver se não tá passando nenhum carro, para que você possa atravessar e não morrer atropelado. Dessa nossa capacidade de raciocínio, dessa nossa capacidade do pensamento, o que acontece é que a gente tem uma tendência a nos identificarmos com os nossos pensamentos, isso desde a nossa infância. Então, desde criancinha, a gente já começa a desenvolver o chamado ego. O ego nada mais é do que um falso eu que a gente cresce desenvolvendo e criando, e ele faz parte da mente. Então, talvez eu até me refira às vezes o ego ou a mente, porque os dois estão muito interligados. E aí, por ele ser um falso eu, ele possui uma identidade, ele possui uma característica própria. Então, basicamente, para fazer mais sentido para vocês, é como se todos nós tivéssemos uma mente igual, que tem a mesma função, todo mundo e tal, todo mundo pode raciocinar, todo mundo consegue pensar, mas aí cada um tem um ego próprio. É óbvio que todos os egos possuem dinâmicas extremamente parecidas e iguais muitas vezes, mas cada um com um condicionamento, com uma história diferente, com crenças diferentes. Então, só para vocês poderem entender melhor, foi assim que eu compreendi até essa diferença entre mente, ego e tudo mais, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Senão vai ficar também muito confuso. Então, o que acontece? O que eu acho que é necessário que a gente entenda sobre o nosso ego e sobre a nossa mente? Eles são completamente condicionados pelo passado, certo? Eles vivem no tempo. Então, o que acontece? Nós temos a nossa mente inconsciente, que é onde a gente guarda todas as informações para que a gente não precise ficar aprendendo algo novo o tempo inteiro, né? Então, como a nossa mente ela vive no tempo, no passado e no futuro, como que ela cria o futuro? Baseado no passado. Isso é muito interessante de você se observar, na verdade. Quando você está pensando no amanhã, no mês que vem, no ano seguinte, na hora seguinte, você sempre está se baseando em algum conhecimento passado, em alguma experiência passada. Porque a verdade é que tudo é novo o tempo inteiro. Se você observar, tudo que existe é o momento presente. A nossa mente não foi feita para estar no aqui e agora. Ela foi feita para sempre estar vagando entre o passado e o futuro. E você vai ficar achando que o que aconteceu ontem vai acontecer amanhã e muitas vezes você vai estar enganado, porque é um futuro ilusório, ele não existe. Então é por isso que a gente caracteriza como uma ilusão. Então, por esse condicionamento do passado, né, por a mente estar sempre no tempo, ela desenvolve esse falso eu que possui uma história. Então, por exemplo, quando você é criança, você teve um determinado comportamento mais quietinho, mais na sua, e veio alguém da tua família, alguém aleatório, e falou: olha, acho que você é tímido. Olha
só como aquele menino é tímido. E todo mundo começa a falar que você é tímido porque você teve um comportamento mais quietinho. E aí você vai crescer, você vai continuar tendo tendência a esse comportamento e você vai se caracterizar como tímido. Então você vai falar com todo orgulho do mundo que você é tímido. Ou então você vai ficar muito chateado porque você acha que não tem como mudar essa característica, né? Foi apenas um exemplo, a timidez, mas eu quero que vocês expandam para outros tipos de comportamentos também. Quando você adere uma característica do teu ego, do teu falso eu, como algo que você é. Ou então a tua história de vida, né? Eu sou a minha história de vida. Meu nome é Bianca, então eu sou a Bianca. E aí eu tô aqui para te dizer que não é bem assim. Isso são apenas pensamentos, são condicionamentos, são algo que nós estamos, nós não somos. Por trás dos nossos pensamentos existe uma consciência e a própria psicologia já provou que nós não somos nada. Nós apenas temos tendências a alguns comportamentos, mas nós não somos esses comportamentos. Tem um livro que eu vou recomendar para vocês no final do vídeo. Tem 2 livros, na verdade, que eu vou recomendar para vocês no final do vídeo, que foi da onde eu tirei muitos desses aprendizados. Ambos são do mesmo autor, mas eu gostaria de ler um trechinho que foi o que fez assim na minha cabeça, que eu acho que é a melhor forma que eu posso fazer vocês entenderem o porquê e fazer sentido, né? Então eu não sou os meus pensamentos. A consciência que afirma eu sou não é a consciência que pensa. O que ele quis dizer com isso? Isso foi um insight de um filósofo chamado Sartre que falou: a consciência que diz eu sou não é a consciência que pensa. Quando estamos conscientes de que estamos pensando, essa consciência não faz parte do pensamento. É uma dimensão diferente da consciência. E é essa consciência que diz eu sou. Se não houvesse nada além do pensamento em nós, nem sequer saberíamos que pensamos. Seríamos como alguém que está sonhando e não sabe que está fazendo isso. Estaríamos identificados com cada pensamento, assim como aquele que sonha está vinculado a cada imagem no sonho. Então a verdade é que nós somos aquele que pensa e não o pensamento. Então essa vozinha que fala dentro da tua cabeça, a história que você pensa que é sua, o nome que você acha que é você, é uma identificação com palavras, basicamente, né? Então, por exemplo, se você teve um comportamento mais quietinho, ou você teve um comportamento ciumento, teve um comportamento de irritação, você não é tímido, você não é ciumento, você não é irritado, estressado, sei lá. Você apenas tem tendência a esses comportamentos, talvez, ou você simplesmente teve um comportamento ciumento e foi aquilo naquele momento. E o que você pode fazer é te observar assim e pensar: puxa vida, essa sou eu sentindo ciúmes. Olha só como que eu ajo, né? Não, eu sou ciumenta. E agora eu vou falar uma coisa que eu escutei num vídeo de uma psicóloga que eu acompanho, que eu também vou deixar aqui na descrição, o canal de pessoas que falam sobre esses assuntos no final do vídeo, pra vocês eu vou falar sobre isso. Não carregue com você aquilo que não é teu. É muito importante isso, porque a gente começa a se identificar e de repente a gente se vê tão afundado nos nossos pensamentos que a gente perde a vida que existe. E se a nossa mente, ela não foi feita para estar no momento presente, que é a única coisa que existe, como então que a gente pode aprender a superar essa vozinha que fala na nossa cabeça? Como que a gente pode aprender então a não se identificar com o que a gente está pensando? Parece que é impossível parar de pensar, né? Mas essa consciência que tá por trás de nós, que eu li até aqui pra vocês uma explicação, né? Não existisse nada além do pensamento, a gente nem saberia que está pensando. Então, pra gente aprender a se conectar com essa consciência que existe dentro de nós precisamos de autoobservação em primeiro lugar. Eu acho que o primeiro caminho, o mais acessível para todo mundo, né, na verdade, é a autoobservação. Então, observe os teus comportamentos, observe as tuas próprias crenças. Eu não sou a Bianca, eu estou Bianca. Eu não sou ciumenta, eu estou ciumenta. Eu não sou estressado, eu estou estressado. E essa observação, essa mudança, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, o tempo inteiro, é algo que quase parece não estar sob o nosso controle, mas está, né? Se a gente não controlar a nossa mente, ela que vai controlar a gente, e nós vamos desenvolver muitos problemas. Então essa autoobservação é um caminho para a iluminação. O que é iluminação? É você trazer para a luz aquilo que estava na sombra. Quando você ilumina aquilo que você nem sabia que existia, então você agora sabe. Um exemplo, vamos imaginar um quarto que está completamente bagunçado, tá tudo virado dentro dele, só que a luz está apagada.
Eu tô lá, eu tô evitando entrar no quarto, eu sei que aquele quarto existe, é tudo bagunçado, eu tô tendo um monte de problema por causa do quarto bagunçado, mas eu não sei que o quarto bagunçado existe, porque a luz tá apagada, eu não tô vendo a bagunça lá, eu só tô vendo o quarto. Pra você poder resolver o teu problema na raiz do teu problema, né? Você tá tendo um monte de problema por causa do quarto bagunçado, mas você não sabe que ele existe e tá tudo surgindo de lá, você vai entrar no teu quarto e falar, ok, agora eu vou acender a luz. Você acende a luz, você vê a bagunça. E num primeiro momento isso pode ser muito doloroso, mas depois você começa a perceber que você pode organizar o teu quarto agora. Você pode resolver todos os teus problemas porque você acendeu a luz, você tem a capacidade de arrumar. Você não tem como curar aquilo que você não sabe que existe. Essa autoobservação dos nossos próprios pensamentos, das nossas crenças, que muitas vezes estão lá no inconsciente. E a nossa consciência é só a pontinha do iceberg, né? É claro que a gente não faz isso do dia pra noite, é um trabalho que eu provavelmente vou levar a minha vida inteira, né? Senão não estaria tendo essa experiência humana, se eu fosse perfeita, se eu tivesse tudo curado, se tivesse tudo certo. Não é verdade. E eu acho que quando a gente aprende a fazer isso, a gente entra num caminho de muito mais paz, porque a gente pode compreender a nossa verdadeira essência, a gente pode sentir a nossa consciência, aprender a estarmos mais presentes. E o segundo passo que eu acho que a gente também pode fazer para poder aprender a superar o nosso ego, digamos assim, a meditação. Eu sei que existe um senso comum muito bizarro de meditação, aquela coisa de não pensar, putz, não tem como não pensar, como é que faz isso? Tem que ser um Buda para fazer isso. E não é bem assim. Vamos refletir uma coisa para vocês entenderem, pessoal, não passar informação. Se a mente, ela vive no tempo, no passado e no futuro, e o momento presente é a única coisa que existe, para eu me livrar da minha mente, eu só preciso estar no momento presente. Então, a meditação nada mais é do que a tua completa inteira presença, onde quer que você esteja nesse exato momento. É quando você sente o teu corpo onde ele está. Isso você percebe que não tem como você estar presente, você sentir a tua presença e pensar ao mesmo tempo. Às vezes vai vir um pensamento, mas você vai se conectar com aquilo que você está sentindo dentro de você. Você vai olhar ao redor e você não vai dar nome a nada. Porque nada tem um nome, é a gente que atribui o significado para as coisas, elas não têm significado. Eu pretendo fazer um vídeo falando mais sobre meditação, se vocês quiserem, mas eu acho que para uma compreensão essencial, entender que meditação é a tua completa presença, já que a mente vive no tempo, você meio que para de pensar quando você está presente. E esse é o caminho, né? Porque na verdade a gente vive perdendo a única coisa que existe nesse momento, que é o agora. Vou falar uma coisa que é óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito, né? O que acontece se a gente não medita, se a gente não usa a nossa mente corretamente? O que acontece se a gente não se observa? Eu comentei que a gente desenvolve problemas, né? Nós desenvolvemos doenças, tanto físicas quanto psicológicas. A ansiedade é um problema do pensamento compulsivo. Depressão, quando você vive no passado, é um tipo de problema da falta de controle dos teus pensamentos. A ansiedade, basicamente, tua mente vive tanto no futuro que te cria ansiedade. Então, é o pensamento compulsivo associado ao futuro. E a depressão, ela costuma ser por uma compulsão de pensamentos baseados no passado, né? Então, quando você vive no passado, você vive no tempo e você desenvolve a depressão. A síndrome do pânico também é um problema do pensamento compulsivo e outras doenças que afetam o teu sistema imunológico. Porque o que acontece? Para você pensar, você precisa de energia. E olha que interessante, né? Se a gente passa o tempo inteiro pensando, a gente tá fazendo o quê? Tá tirando parte da energia do nosso corpo para o pensamento, que em 99% das vezes é inútil. É um pensamento que não precisaria existir. Não sei se isso faz sentido pra você, porque às vezes eu tô refletindo e eu fico, caraca, por que eu tô pensando agora? Eu não preciso pensar agora, eu não preciso usar minha mente nesse momento. E aí você consegue criar um espaço de silêncio que pode trazer energia para o teu próprio corpo. Então, quando a gente pensa além do necessário, a gente afeta o nosso sistema imunológico, criando doenças físicas e também doenças psicológicas, como as que eu citei, mas existem muitos mais doenças também, tá? A gente também desenvolve a incapacidade de criatividade quando a gente pensa demais. Porque se você for perguntar para qualquer artista de onde surge
as ideias dessa pessoa não foi através de um pensamento, porque quando a gente pensa em criatividade, é algo novo, não vai surgir da tua compulsão de pensamento algo novo. Você precisa criar um espaço para surgir um pensamento diferente, para surgir uma ideia. A ideia, ela surge aqui do nosso sentimento, do nosso coração, da nossa consciência. A importância da meditação, da autoobservação, da presença é isso. Você consegue desenvolver a tua criatividade melhor, você consegue fazer com que o teu corpo funcione melhor e que a sua saúde mental seja melhor. Eu acredito que o nosso exercício é aprender a usar a mente somente quando necessário e não além da conta. E a gente sabe quando é além da conta, a gente sabe quando não precisava estar pensando. E o que eu também gostaria de falar para vocês é que eu acho necessário sobre a qualidade dos nossos pensamentos, já que não devemos pensar o tempo inteiro, usar esse instrumento do nosso raciocínio, do nosso pensamento o tempo inteiro. E também não nos identificarmos com esses pensamentos, né? E sim observarmos eles. E a qualidade desses momentos em que estamos pensando, a qualidade dos próprios pensamentos influenciam tanto no nosso corpo, né? Quanto na nossa realidade. Então, por que eu falo do pensamento positivo? A importância disso, na verdade, né? O nosso pensamento, ele tem uma influência de basicamente 5% sobre a nossa realidade. Se para pensar eu preciso de energia, significa que o meu pensamento também é energia, assim como tudo é energia, que é o que a física explica pra gente. Se eu tenho um pensamento negativo, eu vou primeiramente desenvolver uma emoção negativa, isso traz uma influência para nossa realidade. Os nossos sentimentos têm 95% de influência sobre a nossa realidade e os pensamentos têm 5%. Só que como um está interligado com o outro, é importante que a gente cuide das duas partes, né? Mas o que eu acho que é necessário que a gente entenda é que sim, nossos pensamentos têm influência sobre a nossa realidade, sobre o nosso corpo. Então, quanto mais positivos forem os pensamentos que nós tivermos quando pensarmos, vai ser mais benéfico para nós, para a nossa vida num geral. Mas nenhuma forma de pensamento compulsivo, seja negativo ou positivo, é saudável. O livro que eu gostaria de recomendar para vocês nesse vídeo são 2 do Eckhart Tolle, que é um autor, ele é um mestre espiritual, ele é um autor que eu gosto muito. O primeiro livro que eu li dele foi O Poder do Agora, que ele fala que é um guia para a iluminação espiritual. Esse livro fala muito sobre meditação, sobre exatamente isso que eu falei da nossa não identificação com os pensamentos e basicamente o que é essa consciência que existe dentro de nós. E eu recomendo fortemente para todo mundo. Eu li ele uma primeira vez e eu tive dificuldade de compreender, mas se você tá assistindo esse vídeo e depois vai ler o livro, eu acho que vai fazer mais sentido, tá? E o outro livro dele que eu terminei recentemente é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. E esse daqui, ele fala sobre o ego. Então, se você se interessou pelas dinâmicas do ego, meu Deus, tem muitas que eu não falei pra vocês. Eu realmente passei o essencial. Se você não tem muito interesse, não tem problema. Mas se você se interessou por isso, esse livro é muito bacana. Porque como vocês viram, o trechinho que eu li do insight daquele filósofo foi desse livro. Então ele consegue fazer essa união, né, das nossas dinâmicas do ego, também da nossa consciência. Então os 2 livros são muito bons, eu recomendo para vocês. Se você quer aprender a meditar mais, esse daqui vai ser bastante útil, e esse daqui para entender o teu ego e também aprender a silenciar. Eu acho que os 2 livros falam sobre isso. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns canais que foram da onde eu tirei muitas das informações que eu passei hoje para vocês e que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha, assistirem algum vídeo, que vocês vão aprender muito, vão expandir bastante a consciência e vale muito a pena. Eu desejo de coração que esse vídeo tenha feito sentido para você, que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Deixa aqui nos comentários a tua dúvida, a tua opinião, alguma crítica construtiva. Eu vou adorar ler e responder vocês. Não deixe de me seguir lá no Instagram, @BiancaNapoli, vou deixar aqui pra vocês e também na descrição do vídeo, que eu também tô sempre gravando stories e eu fico muito feliz, de verdade mesmo, agradeço imensamente pelo feedback que vocês me trazem. Quando eu vou falar sobre algum assunto lá, é sempre alguma coisa relacionada à vida, assim, que é o que eu amo falar. E eu sempre recebo muito agradecimento e eu agradeço de volta por poder fazer alguma diferença na vida de vocês, tá bom? Então é isso, obrigado por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.